Olá, moçada da produção. Estamos iniciando a videoaula do capítulo 7 do livro Física 1, do Halliday e Resnick, no tema Energia Cinética e Trabalho. Esperamos que esta videoaula seja de grande importância para os alunos que, apesar da aula presencial, precisam de uma revisão para fixar melhor o conteúdo trabalhado e que sirva também como material de apoio para aqueles alunos que não tiveram a possibilidade de assistir à aula presencial, mas que precisam observar o conteúdo trabalhado para que possam realizar as atividades que nós propusemos através das relações de exercícios. Vamos então ao conteúdo do capítulo 7. Energia cinética. O que é que nós chamamos energia cinética? A energia cinética é uma energia associada ao movimento de um objeto. Quanto mais depressa o objeto se move, maior é a energia cinética desse objeto. Quando o objeto está em repouso, evidentemente, sua energia cinética é nula. Para um objeto que apresenta uma massa m com velocidade v, bem menor do que a velocidade da luz, evidentemente, né? Porque senão entraríamos na relatividade de Einstein. A energia cinética deste objeto, que nós representamos pela letra K, de cinetic, é dada pela expressão m vezes v ao quadrado sobre 2. Esta é a expressão que determina para nós, matematicamente, a quantidade de energia cinética de um objeto que tem massa m e velocidade v. No sistema internacional, a unidade de energia é o joule, representada pela letra J maiúscula. Trabalho de uma força constante. O que significa realizar trabalho? Quando é que uma força realiza trabalho? Realizar trabalho significa fazer o quê? Então vamos entender isso bem direitinho. Observe essa imagem onde nós temos um plano horizontal e sobre o plano horizontal nós colocamos uma caixa em repouso. Veja que essa caixa em repouso sobre o plano horizontal não tem condição de entrar em movimento. Consequentemente, não tem condição de ganhar energia de movimento, energia cinética. Então, nós vamos transferir energia cinética para essa caixa a partir da força que nós vamos aplicar. E essa força, então, colocando a caixa em movimento, vai realizar trabalho. Então, você observa que realizar trabalho significa transferir energia. Só que a gente pode transferir energia, como a gente pode também retirar energia. Vamos ver as duas situações, tá? Então, esta força F, ela é constante. Ela é constante em intensidade, direção e sentido. E aí você pode perguntar, quer dizer que a força tem que ser sempre constante? Não. Quando a força não for constante, nós vamos encontrar uma outra forma de calcular o trabalho que ela vai realizar. Por enquanto, vamos aprender a calcular o trabalho quando a força é constante. Observe que essa força F está inclinada de um ângulo θ em relação à direção horizontal, que vai ser a direção do movimento da caixa. Vamos então decompor essa força F numa componente horizontal, F vezes o cosseno de θ. Essa componente horizontal, F cosseno de θ, que vai ser a responsável pelo deslocamento da caixa ao longo de uma distância d. Então, vamos calcular o trabalho que essa força realiza ao deslocar a caixa de uma distância d ao longo do plano horizontal. Observe que a componente F cosseno de θ tem a mesma direção e o mesmo sentido do movimento da caixa da esquerda para a direita. Então, o trabalho que essa força realiza sobre a caixa vai ser dado pela expressão F vezes o cosseno de θ vezes o deslocamento d, que a gente pode escrever como sendo F vezes d vezes o cosseno de θ.
sendo θ o ângulo entre o vetor F e o vetor deslocamento. O vetor F e o vetor deslocamento formam um ângulo θ, ok? Então, essa força F cosseno de θ, por ter o mesmo sentido do deslocamento, realiza um trabalho positivo que nós chamamos de trabalho motor. Nós representamos o trabalho pela letra W, né? Então, vamos estudar as outras componentes da força F. A componente vertical. A componente vertical, por ser perpendicular, formar um ângulo de 90 graus com a direção do vetor deslocamento, e o cosseno de 90 graus sendo zero, o trabalho dessa força é nulo. O que quer dizer isso? Dizer que a componente F, seno de θ, realiza trabalho nulo. É dizer que essa componente não transfere energia para essa caixa. Essa componente não tem nenhuma utilidade, não tem nenhuma aplicação com relação à variação da energia cinética dessa caixa. Vamos estudar as outras forças que atuam na caixa, como a força normal, né? Que é a força realizada pelo plano horizontal sobre a caixa. Essa força N também não realiza trabalho por ser perpendicular ao movimento. Uma outra força presente, né, nas condições do dia a dia, em todos os objetos que se arrastam, é a força de atrito. Observe que a força de atrito tem sentido contrário à direção do plano horizontal, à direção do movimento da caixa. Então, essa força vai realizar trabalho, mas como ela se opõe ao movimento, essa força vai retirar energia cinética da caixa através de trabalho. Energia cinética essa que vai se transformar em calor. Então, trabalho da força de atrito vai ser, então, um trabalho negativo ao longo desse deslocamento dele. Então, observe bem, a componente F cosseno de θ realiza um trabalho positivo e a componente φ e a força de atrito cinético, por ter sentido oposto ao sentido do deslocamento, vai realizar um trabalho negativo, que nós calculamos sua intensidade multiplicando a intensidade da força de atrito cinético pelo deslocamento. Esse sinal negativo é exatamente o cosseno de 180 graus, que é o ângulo entre a força de atrito e a direção do vetor deslocamento. Veja que o φ e o deslocamento têm sentidos opostos. O ângulo entre dois vetores que têm sentidos opostos é 180 graus. E o cosseno de 180 graus é menos 1. Daí o trabalho da força de atrito ser um trabalho negativo. Esse trabalho negativo é para nos informar que essa força está retirando energia da caixa. Esse trabalho é chamado de trabalho resistente. Ok? Uma outra força que atua na caixa é a força peso, que também não realiza trabalho, porém, nos movimentos horizontais, né? Toda vida que um objeto se move na direção horizontal, a força peso não realiza trabalho. Nós vamos estudar em breve, né? Que é o trabalho que a força peso realiza, vai ser apenas nos movimentos verticais. Trabalho e energia cinética. Vamos ver a relação entre trabalho e energia cinética, ok? Vamos ver a relação entre trabalho e energia cinética. Para isso, nós vamos observar três expressões importantíssimas, né? Que nós já estudamos. A segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. A equação de Torricelli, que nós vamos usar para explicitar a aceleração do movimento do objeto a partir das velocidades final e inicial e do deslocamento, e a expressão da energia cinética que nós estudamos já anteriormente, que é dado pelo produto de mv ao quadrado dividido por 2, 1 meio de mv ao quadrado. Tá? Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton ao movimento que essa caixa vai realizar. Só que agora nós vamos usar a força resultante dessas forças que estão agindo simultaneamente sobre ela. Como essa caixa está se movendo na direção horizontal,
ela vai se mover na direção horizontal, evidentemente a força resultante será na direção horizontal. Vamos representá-la então dessa forma. Esta é a força resultante sobre a caixa, força essa que vai fazer a caixa se deslocar de uma distância d. Pronto, eis a força resultante. Vamos então aplicar a segunda lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Sendo que a aceleração eu vou já retirar dessa expressão da equação de Torricelli, né? Veja como vai ficar a segunda lei de Newton. Força resultante na direção x é igual a massa vezes v ao quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2d. Esta expressão foi retirada da equação de Torricelli. Vamos então pegar o deslocamento e levar e transferir para o lado esquerdo da igualdade, vai ficar multiplicando a força resultante. E vamos pegar a massa m e multiplicar por v ao quadrado e por v0 ao quadrado. A expressão vai ficar agora assim: força resultante na direção x vezes o deslocamento, igual a mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Ora, mv ao quadrado sobre 2 é a energia cinética da caixa quando ela chega aqui no final do deslocamento. E o mv0 ao quadrado sobre 2 é a energia cinética da caixa no início do movimento. Tá? Então, a força resultante na direção x vezes o deslocamento é exatamente o trabalho da força resultante. Força resultante vezes o deslocamento é o trabalho da força resultante. É igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Essa diferença de energia cinética é o que nós chamamos de variação da energia cinética. Então, a gente conclui dizendo que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Esta relação é conhecida com o nome de teorema do trabalho e da energia cinética. Teorema do trabalho e da energia cinética. Ok? Quando a força F e o deslocamento, quando esses dois vetores forem dados em função dos vetores unitários, nós podemos calcular o trabalho de F fazendo o produto escalar, utilizando as componentes I e JK. Né? Podemos calcular o trabalho de F como sendo o produto escalar dos vetores F e D. O vetor F e o vetor deslocamento. Tá? Se torna mais fácil, né, você utilizar os vetores unitários para fazer o produto escalar e calcular então o trabalho da força resultante. Trabalho da força gravitacional. Agora nós vamos estudar o trabalho da força peso. Prestem bem atenção. Nas proximidades da superfície da Terra, a força gravitacional, que a gente chama comumente de peso, é uma força constante de direção vertical, sentido apontando para o centro do planeta. Assim, a força peso só vai realizar trabalho quando surgirem deslocamentos verticais. Prestem bem atenção à simulação que nós vamos propor. Observe este plano inclinado. Tá? Nós vamos abandonar dois objetos a partir do repouso, um ao longo do plano inclinado e o outro verticalmente. Tá bom? Essa bolinha vai descer o plano. Tá? Quem vai arrastar essa bolinha ao longo do plano é a componente do peso. Vamos já representar essa componente. E vamos pegar a outra bolinha e abandoná-la para uma queda vertical. Observe que as duas bolinhas vão percorrer a mesma distância vertical. Esta bolinha da esquerda vai percorrer uma distância vertical, h, e a bolinha da direita, que vai descer ao longo do plano, ela vai percorrer uma distância d, bem maior do que h, mas verticalmente ela só cai em uma altura h. Quando ela sai dessa parte superior do plano e chega na parte inferior do plano, o desnível entre esses dois pontos é exatamente igual a h. Então, verticalmente, a bolinha da direita vai percorrer a mesma distância vertical que a bolinha da esquerda.
E aí nós vamos mostrar que o trabalho da força-peso, o trabalho da força gravitacional, que é realizado sobre essas duas bolinhas, mesmo que elas percorram distâncias diferentes, né, ao longo da sua trajetória, esse trabalho vai ser igual. Observe. Ora, para a bolinha da esquerda, o trabalho da força-peso é simplesmente o peso vezes o deslocamento. E é um trabalho positivo na queda, né? Na descida, porque a força-peso tem o mesmo sentido do deslocamento, de cima para baixo. Porém, se você levar a bolinha de baixo para cima, o peso continua vertical para baixo e aí ele vai se opor ao sentido do movimento e vai então realizar um trabalho negativo. Então, para você calcular o trabalho da força gravitacional, é simplesmente multiplicar a força gravitacional pelo deslocamento vertical, pelo desnível entre o ponto de partida e o ponto de chegada. É por isso que na direção, quando o objeto se move na direção horizontal, o peso não realiza trabalho, porque se o movimento é na direção horizontal, não apresenta desnível entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Tá legal? Na queda, o peso realiza trabalho positivo e na subida, o peso realiza trabalho negativo. Agora veja o trabalho do peso ao longo do plano inclinado. Vamos primeiro decompor a força-peso, né? Esse ângulozinho θ, que é igual ao ângulo de inclinação do plano inclinado, e aí essa é a componente P seno de θ. É essa componente P seno de θ que vai arrastar essa bolinha ao longo do plano inclinado. Vamos dizer que o comprimento desse plano, o comprimento do plano inclinado é igual a D. D é o comprimento do plano inclinado. D é a distância que essa bolinha vai percorrer ao descer o plano inclinado. Então, o trabalho dessa força simplesmente vai ser a força, a componente, né, P seno de θ vezes D. O trabalho dessa força que vai arrastar a bolinha ao longo do plano inclinado é o produto da força, P seno θ, vezes o deslocamento, que é o comprimento do plano, D. Porém, se você observar, veja que seno de θ, este ângulo θ, o seno desse ângulo, né, a altura do plano inclinado vai ser exatamente o comprimento da hipotenusa, que é D, vezes o seno do ângulo. H é exatamente igual a seno de θ vezes D. E aí, se você substituir seno de θ vezes D na expressão do trabalho do peso, você vai observar que o trabalho do peso vai ficar pH, igual ao trabalho que você observou lá em cima. pH na descida. Então, tanto faz você calcular o trabalho considerando a componente P seno θ, que arrasta a bolinha ao longo do plano inclinado, como você simplesmente multiplicar o peso da bolinha pelo desnível entre a parte superior e a parte inferior do plano inclinado. Então, a gente, evidentemente, não vai perder tempo, né? E toda vida que nós precisarmos calcular o trabalho da força gravitacional, nós simplesmente vamos multiplicar a força gravitacional pelo desnível. Lembrando que se o objeto está descendo, o trabalho do peso é positivo, e se o objeto está subindo, o trabalho do peso é negativo. Vamos então agora estudar a força elástica, né? A chamada lei de Hooke, para em seguida calcular o trabalho dela. Observe que a força elástica é uma força que não tem intensidade constante. A força elástica ela é proporcional à deformação que a mola sofre. Nós chamamos de força elástica as forças que são produzidas em molas, né? Em elásticos, em cordas, né? Uma borracha. São objetos que se deformam, mas que recuperam a sua forma normal quando a força que está deformando deixa de agir. E observe também que para você duplicar a deformação, você vai ter que duplicar a força aplicada. Por isso que nós dizemos que a força elástica é proporcional à deformação. Tá? Nós chamamos essa deformação de X.
E veja que a força elástica tem sentido contrário ao sentido do deslocamento, ao sentido da deformação. Enquanto essa mola se deforma para baixo, a força elástica age no objeto deformador em sentido contrário, para cima. Por isso, esse sinal negativo, para lembrar que o sentido da força elástica é contrário ao sentido da deformação. Por isso que a força elástica é chamada de força restauradora. Este K é uma constante que caracteriza a rigidez da mola. Este K é chamado de constante de força ou constante elástica da mola. É a constante da lei de Hooke. Essa expressão representa a lei de Hooke. Então, para calcular o trabalho da força elástica, nós não podemos usar a expressão F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Vamos então observar como é que a gente calcula o trabalho da força elástica. Veja que a força elástica, por ser proporcional à deformação, ela nos dá como gráfico uma reta inclinada partindo da origem, né? Quando a mola não está deformada, ou seja, quando o x é zero, a força elástica é zero. Ora, para você calcular o trabalho a partir do gráfico força-deformação, é só você calcular a área limitada pelo gráfico, que é esta linha branca, né? Esta reta branca inclinada, e o eixo do deslocamento. Então, sendo a força elástica de intensidade variável, o trabalho realizado por ela será calculado pela área sobre o gráfico da força em função da deformação x. Tá? Então, vamos calcular o trabalho, por exemplo, quando essa mola é deformada de uma posição x1 para uma posição x2. Tá? Depois vamos ver o caso mais simples. Então, nós vamos calcular essa área, né? Que é um trapézio. Como é que eles calcularam do trapézio? É a base maior. Quem é a base maior? Vai ser F2, né? Que vai de 0 até F2. A base menor, que é de 0 a F1. Ó. Então, a base maior mais a base menor, tudo isso multiplicado pela altura do trapézio, que é exatamente x2 menos x1, dividido por 2. É a soma das bases vezes a altura dividido por 2. Isso aqui me dá a área do trapézio. E essa área vai ser exatamente igual ao trabalho da força elástica. Se você agora aplicar, né, a propriedade distributiva para esses elementos, nós vamos ficar com a relação, né? F2 eu vou substituir por Kx2. E F1 eu vou substituir pela expressão Kx1. E aí vou multiplicar agora Kx2 vezes x2, Kx2 vezes menos x1, Kx1 vezes x2 e Kx1 vezes menos x1, né? E aí nós vamos encontrar esta relação, né? Colocando o K em evidência, né? Colocando o K em evidência, nós vamos ficar com x2 mais x1, que multiplica x2 menos x1. Isso é o quadrado, produto da soma pela diferença, né? Que vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ficou fácil de você resolver esta expressão, né? Então, o trabalho da força elástica é menos K sobre 2, que multiplica x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado, onde x2 é a posição final, né? É a deformação final, e x1 é a deformação inicial. Caso a mola seja deformada, né? Você calcula o trabalho a partir da posição 0, né? É só fazer x1 igual a 0. E aí o trabalho vai ser kx ao quadrado sobre 2. Esse menos é porque você tem que lembrar que o trabalho da força tem sentido contrário ao da deformação. Tá? Esse trabalho negativo vai servir para fornecer energia à mola. A mola está recebendo energia da força elástica, que está resistindo à deformação que a mola está sofrendo. Ok? Potência média de uma força. O que é que nós chamamos potência de uma força? O que é potência de uma força?
potência de uma força, né, desenvolvida por uma força, é a rapidez ou a taxa com a qual essa força realiza trabalho sobre o objeto ou transfere energia para esse objeto ou desse objeto. Então, a potência de uma força é a rapidez com que essa força transfere energia. Tá? Nós vamos ver no próximo capítulo que nem toda a vida a força realiza trabalho. E se ela não realiza trabalho, ela não transfere energia para o objeto, né? Mas ela faz com que a energia seja transformada dentro do próprio objeto. Maiores detalhes no próximo capítulo. Então, como é que a gente calcula a potência de uma força? Nós calculamos a potência de uma força. Veja, né? Essa força está realizando um trabalho sobre a caixa. E esse trabalho está sendo realizado num certo tempo. Esse trabalho você calcula multiplicando a força pelo deslocamento. E esse trabalho é positivo, porque a força tem o mesmo sentido do deslocamento. Então, essa força realizou o trabalho e gastou um certo tempo na realização desse trabalho. Então, a potência média é exatamente a relação entre o trabalho que essa força realizou e o tempo que ela gastou para realizar esse trabalho. Ok? Potência instantânea. A potência instantânea vai ser a variação do trabalho no tempo, né? A taxa de variação de trabalho, a taxa de realização de trabalho no tempo, né? É a derivada do trabalho no decorrer do tempo. Observe que se essa força for uma força constante, né, porém oblíqua, no caso geral, né, formando um ângulo θ, ok? Você pode calcular o trabalho multiplicando F cosseno de θ vezes dx, dividido pelo tempo, né? Quando o ΔT tende a zero, né, você substitui o limite pela derivada, né? Então, você vai ter F cosseno de θ dx dt. Só que dx dt é a velocidade da caixa, é a velocidade instantânea, né? É a velocidade instantânea, v. E aí o produto F cosseno de θ vezes V, que você pode escrever como sendo F vezes V vezes o cosseno de θ, representa exatamente o produto escalar entre os vetores F e V. Então, a potência instantânea pode ser calculada multiplicando a força pela velocidade ou fazendo o produto escalar entre o vetor F e o vetor V. Unidade de potência, né? Ora, no SI, a unidade de potência é o watt, em homenagem a James Watt, né? O inglês que contribuiu muito, né, pelo aprimoramento das máquinas a vapor. Tá? Para você obter a potência na unidade watt, é preciso que o trabalho esteja em joule e o tempo em segundos. Então, watt é joule por segundo. Outras unidades de potência, você tem o kilowatt, 1000 watts, o megawatt, o gigawatt e as unidades que se usa mais, né, no sistema inglês, né? Horsepower, o HP, que corresponde a 745,7 watts, e o cavalo vapor, que corresponde a 735,5 watts. Ok? Com isso, moçada, concluímos o capítulo 7, na esperança de que esta revisão seja de grande valia para que todos possam recuperar a memória, né? E adquirir segurança na hora de resolver as atividades que nós propusemos. Nos encontramos na próxima aula, se Deus permitir. Até breve.